Olá, querido aluno, aqui do curso de Eletrotécnica de Breu Branco, ainda sobre a nossa disciplina do setor elétrico, nossa terceira aula, tá? A partir de agora nós iremos começar as nossas tarefas no nosso portal, tá ok? Fechadas já as avaliações da disciplina passada, tá? Já no portal de vocês, todas as avaliações. Das disciplinas passadas, tá ok? Verifiquem lá no portal de vocês como consta as avaliações de vocês. Caso aconteça alguma divergência, a gente tá para poder solucionar. Então, entre em contato comigo qualquer divergência sobre as notas de vocês, tá bom? Que eu consigo explicar. E se realmente tiver alguma coisa errada, eu consigo consertar lá no portal de vocês, tá? Então vamos lá começar a nossa disciplina, continuar a nossa disciplina de legislação do setor elétrico, ainda no nosso capítulo 1 dessa normativa da nossa ANEEL, tá ok? Então vamos falar agora sobre a nossa perícia técnica, tá? A atividade de perícia técnica ela é desenvolvida pelo órgão metrológico, ou seja, o nosso Inmetro aqui, tá? Ou alguma entidade que possa estar legalizada ou delegada, autorizada, sendo ela terceira, pelo próprio órgão. Ou seja, eu posso ter empresas que trabalham com metrologia, tá? E fazem verificações metrológicas que são legalizadas ou são delegadas ou são terceirizadas pela própria ANEEL, então pelo próprio Metro. Como isso, essa empresa ela pode fazer essas averiguações dessas medições, ou seja, ela examina, certifica as condições físicas em que se encontra um determinado sistema ou até mesmo um equipamento de medição, tá? Quando a gente fala do Inmetro, o Inmetro está para verificar todo o sistema, tá? Ou qualquer entidade terceirizada, ela está para verificar todo o sistema, não apenas os nossos relógios, ok? Em qualquer perícia que possa acontecer, mas ela consegue verificar qualquer sistema de medição. Mas a maioria dos equipamentos que nós utilizamos para fazer as medições, elas são auditadas, elas são verificadas pelo Inmetro, tá? Que seria o nosso relógio medidor. Principalmente quando a concessionária ela afere, constata ou posso dizer assim, especula-se que tem algum erro de medição naquele equipamento, certo? No nosso setor elétrico, nós temos os nossos períodos secos, tá? Que é o nosso período de seca, que se dá por 7 ciclos, tá? Nós temos seca em 7 ciclos de faturamento consecutivos, referentes desde o mês de maio até o mês de novembro. Por que, pessoal, nós temos esse período seco, tá? O período seco está relacionado à queda do nível de armazenamento de água nos reservatórios das usinas, ou seja, eu tenho um custo maior na geração dessa eletricidade que vai chegar na nossa residência, que vai chegar para o consumidor. Portanto, foi verificado através de medições, de estudos, que nós temos no Brasil 7 ciclos, ou seja, 7 meses, posso dizer assim também, tá? Que são período seco, que eu tenho baixa nos reservatórios. Ou seja, nesse período seco aqui, eu começo a incrementar as bandeiras tarifárias, a bandeira amarela ou a bandeira vermelha, que é um acréscimo no faturamento da conta de energia elétrica a partir do consumo. Ou seja, para cada 100 kW consumido, eu tenho um acréscimo de bandeira, mas essa bandeira pode ser amarela,
ou ela pode ser vermelha. Já nós temos também o nosso período úmido, tá? O período úmido ele é dado por 5 ciclos de faturamento consecutivos, referente aos meses de dezembro ao mês de abril. Então, esse período aqui de úmido é quando eu tenho o reservatório com água reservada, né? Eu tenho um reservatório com bastante potencial energético armazenado, tá? No entanto, essa bandeira aqui que a gente pode caracterizar, ela é dada pela bandeira verde, ou seja, eu não tenho um acréscimo na minha fatura para cada 100 kWh consumido ou medido pelo meu equipamento de medição, tá ok? Então nós temos esses dois períodos. No entanto, há um período de estiagem maior. Aí pode ser que como eu posso, o nome do documento não é uma normativa, mas é pela uma nota oficial que a ANEEL coloca, ela pode estender esse período de seca, assim como pode estender o período úmido. Por exemplo, no momento de pandemia que a gente está vivendo, por mais que a gente esteja no período seco, a gente está colocando período úmido, ou seja, a gente não tem bandeira tarifária, a gente está com a bandeira verde, tá? Não chegamos no amarelo nem no vermelho, mas devido ao momento de pandemia que estamos vivendo, mesmo sendo o período seco datado pela normativa, tá? Então a ANEEL ela pode fazer essas alterações aqui nessa nossa normativa, nesses nossos períodos de meses. A permissionária, tá? É agente titular de permissão federal para prestar serviço público de distribuição, tá? De energia elétrica, doravante denominado as nossas distribuidoras, tá ok? Então, a distribuidora, na verdade, a gente pode chamar ela de permissionária. Vamos lá. A potência ativa. Tá? Nós vimos que todo equipamento, vou puxar aqui para nós o motor, ele tem a potência ativa, que é a potência capaz de realizar trabalho, tá? Converter energia elétrica em refrigeração, converter energia elétrica numa potência de rotação pelos nossos ventiladores, tá? Energia cinética, e assim sucessivamente os equipamentos que nós temos. Datada por potência ativa. Aqui para nós, a potência ativa do equipamento de nossas medições é a quantidade de energia elétrica solicitada pela por unidade de tempo, expressa aqui em quilowatts. Então nós, como consumidores de classe B, os nossos residenciais, nós só pagamos potência ativa, ou seja, o nosso consumo de potência ativa. No entanto, a nossa rede ela possui reativos, mas para nós consumidores de classe B que não interfere tanto na rede, nós não pagamos essa potência reativa da rede. No entanto, a concessionária, daqui a pouco a gente vai ver, ela é obrigada a me dar um fator de potência de 0,92. Então tem um fator de potência de 0,92. Então a concessionária ela tem por obrigação no mínimo entregar 0,92 de fator de potência, ou seja, 92% dessa energia elétrica ela deve ser convertida em trabalho, tá ok? Não deve ter tantos reativos na minha rede. Aí vocês podem me perguntar, professor, por que o reativo influencia na rede? Influencia. O que seria isso? Meu equipamento não teria potência suficiente, ele ia consumir mais energia elétrica e ter uma funcionabilidade menor. Um exemplo que a gente pode trazer para cá seria uma geladeira de classe E, lá do nosso Procel, né? Comparado à classe A. Elas consomem, pode-se dizer, a mesma quantidade de energia, mas a eficiência, ou seja, o trabalho de potência
da classe A vai ser melhor, ou seja, ela vai refrigerar em menos tempo, tá? Enquanto a classe A já refrigerou, a classe B está a classe E, ela está iniciando a refrigeração, consequentemente ela vai consumir mais eletricidade. Essa é a relação do nosso fator de potência. Já a nossa potência disponibilizada, tá? É um critério que nós da classe B não temos, tá? Nós podemos ter disponibilidade de até 75 kW. A partir de 75 kW, a concessionária ela começa a tratar como uma potência disponibilizada, tá? A partir daí, para cada consumidor, não seria mais obrigatoriedade da concessionária entregar instantaneamente. Tem que ter toda uma documentação, tem que ter todo um protocolo para que ela possa atender. Então, a potência disponibilizada aqui é a potência que o sistema elétrico da distribuidora deve dispor para atender os equipamentos elétricos da unidade consumidora, segundo os critérios estabelecidos nessa resolução e configurada com os seguintes parâmetros. Aí nós temos, a classe A, o grupo da classe A. A demanda deve ser contratada. Por que ela deve ser contratada? Porque ela ultrapassa os 75 kW. Sim, feio. Ela ultrapassa os 75 kW. Ok? Então, se um consumidor que você fizer o projeto para ele ultrapassar 75 kW, mano, ele vai ter que dividir a carga, né? Ou ele vai ter que diminuir, tá? Ou seja, ele tem que diminuir a carga de qualquer maneira, para que ele não possa contratar uma demanda. E como a gente viu na aula passada, quando a gente contrata uma demanda, a gente paga mensal por isso. Usando ou não, a gente paga, tá? Então, por exemplo, alguns clientes agora, no momento de pandemia que estão fechados, estão vindo com uma conta cara. Ah, mas eu não estou usando. Mas você contratou a demanda, né? Eu tenho um contrato de demanda. Então a concessionária ela está disponibilizando você usando ou não aquela demanda, tá? Então por isso você tem que pagar um valor mínimo que seria a disponibilidade da demanda contratada. Errado? Pelo lado do consumidor não, mas pelo lado sim, né? Pelo consumidor sim, mas pelo lado da normativa não, está correto. Então vamos lá falar sobre titularidade das nossas unidades consumidoras. Falar sobre o artigo 3º. A cada consumidor corresponde uma ou mais unidades consumidoras no mesmo local, em locais diversos. Ou seja, senhores, não tenho a necessidade de ter uma única unidade. Eu posso ter N unidades na cidade. No entanto, ela pode estar alocada no mesmo local, no mesmo endereço, ou endereços diversos aqui na cidade, tá? Você pode atender essas normativas. Então, muitas das vezes, o cliente está com débito na concessionária, aí ele quer abrir uma nova unidade, quer solicitar uma nova unidade. Aí desbloqueia. Não pode, porque o senhor não pode colocar uma nova unidade. Você já tem uma unidade no seu nome. Não. O cliente ele está apto a colocar quantidade de unidades que ele necessitar em seu nome, ou seja, na sua titularidade. Aí nós vemos o parágrafo único aqui, Vamos ler junto aí. O atendimento a mais de uma unidade consumidora no mesmo local condiciona-se à observância de requisitos técnicos de segurança previstos nas normas de padrões que se refere ao inciso 1 do artigo 27, ou seja, as múltiplas unidades, tá ok? Por exemplo, eu tô morando no prédio que tem um único titular, mas, né, a concessionária
colocou bem antes, né, a unidade medidora no porte. Aí ela pediu a troca agora para os padrões regulares das novas normas, né, dos padrões. No entanto, como já existe lá, o critério seria que no prédio tem seis unidades, né? E então a gente tem que colocar múltiplas unidades. Mas aí é todos os requisitos técnicos que a gente tem que atender para poder colocar as normas no múltiplas unidades, ok? Então isso a gente vai tratar quando for no mesmo local e tratar com múltiplas unidades em uma parte específica do nosso trabalho, ok? Então a gente trata numa parte específica falando sobre a múltiplas unidades, que creio que ainda vem aqui nesse nosso capítulo, tá? Falar sobre sazonalidade, tá? Primeiro nós temos que entender o que é sazonalidade, tá? Algo que é um estado sazonal. Pode ser um tempo atípico ou típico no consumo de energia elétrica, tá ok? Que a gente possa tratar. Então aqui, ó, a sazonalidade, que seria só um período de tempo, deve ser reconhecida pela distribuidora para fins de faturamento, mediante solicitação do consumidor, observados os seguintes requisitos. Tá? Então a sazonalidade ela vai ter começo, início e fim. E ela pode ser solicitada pelo próprio consumidor. Primeiro, energia elétrica destinada à atividade que utilize matéria-prima advinda diretamente da agricultura, pecuária, pesca ou ainda para fins de extração de sal de calcário, destinados à agricultura. Por que isso, senhores? Porque a agricultura ela tem um período que ela vai tratar. Então, nesses locais a gente tem a alocação de máquinas de grande porte que em um determinado período de tempo, como eles vão estar na zona rural, eles vão ter um consumo maior. E aí a concessionária ela deve verificar essa sazonalidade. Verificação de 12 ciclos completos do faturamento anteriores ao da análise, de valor igual ou inferior a 20% para a relação entre a soma dos 4 menores e a soma dos 4 maiores valores desse nosso critério. Aí nós temos e a soma dos 4 maiores dos consumos de energia elétrica ativa. A cada 12 ciclos consecutivos de faturamento, a partir do mês que for reconhecida a sazonalidade, a distribuidora deve verificar se permanecem as condições requeridas, devendo, em caso contrário, não mais considerar a unidade consumidora como sazonal, ou seja, ela vai tratar em apenas um período de tempo. Vamos pensar que eu tenho uma lavoura que ela vai dar um pé de açaí aqui na nossa região, tá? Ela vai dar o açaizeiro, não conheço muito assim de planta, vamos pensar que ele vai dar aí do mês de junho a outubro. Então nós temos esse período para safra de açaí. O meu maquinário vai estar ligado a todo vapor. Depois desse período que seria a entre safra, o período de baixa, a gente vai solicitar para a concessionária, pode ser até o desligamento ou o abaixamento da carga disponibilizada, né? Então a concessionária ela tem, você como consumidor tem esses critérios a serem analisados. Então, decorridos 12 ciclos consecutivos do faturamento, a partir da supervisão do reconhecimento da sazonalidade, o consumidor pode solicitar à distribuidora a realização de uma nova análise, tá? Olha, eu estou tendo essa demanda e aconteceu um imprevisto, eu quero rever essa minha sazonalidade. Concessionária, consumidor, ele tem o direito, porque se ele está pagando aquilo que ele não está consumindo, a concessionária ela também deve ter
ter que realizar essa análise. Para as situações previstas no inciso 1 e 2 do artigo 1, capítulo 120, artigo 1 do artigo 128, deve ser mantido o reconhecimento da sazonalidade, salvo solicitações em contrário do consumidor, tá ok? Se o consumidor não for lá avisar ou reclamar, vai continuar valendo os mesmos critérios de sazonalidade, tá? Vamos falar agora sobre serviços essenciais, assuntos que a gente estamos tratando nesse momento de pandemia. Aqui muito se fala, os serviços essenciais vão ser abertos, os serviços não essenciais vão ser abertos, vão ser fechados, mas vamos definir pelo setor elétrico o que seria serviços essenciais, tá? Aí nós temos o artigo 11 tratando sobre isso. Primeiro, são considerados serviços ou atividades essenciais aquele cuja a interrupção coloca em perigo eminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tá ok? Então, se esses estabelecimentos colocam, se eu interromper a eletricidade, coloca em perigo iminente a sobrevivência, a saúde e a segurança da população, eles são considerados serviços essenciais, ok? Então, para a fim de aplicação desse artigo, classificam-se serviços ou atividades essenciais os desenvolvidos nas unidades consumidoras indicados. Então, o que é que a normativa pega? Ela restringe o que se considera serviço essencial. Nesses serviços essenciais, o desligamento de energia elétrica, ele fica bem restrito, tá ok? O local não pagou a fatura, né? Então fica ainda mais restrito para a concessionária poder fazer o desligamento. Em alguns casos, ela não consegue fazer o desligamento do fornecimento da nossa energia elétrica. Então vamos lá. Para fins de aplicação do primeiro, tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis. Então vamos lá. Posto de gasolina. Vamos pegar mais aqui. Distribuição de energia elétrica para alguns consumidores, tá? Abastecimento de água. Isso não pode ser desligado, tá ok? Essa energia ela não pode ser desligada. Nós temos aqui ainda assistência médica e hospitalar, UPA, a unidade de pronto atendimento, os nossos hospitais, as nossas clínicas, elas também são serviços essenciais. Assistência médica e hospitalar, comentei agora há pouco, né? Unidades hospitalares, institutos médicos legais, centros de hemodiálise, de armazenamento de sangue, centro de produção de armazenamento e distribuição de vacinas ou soros antídotos. Nós temos a questão das funerárias, também são serviços essenciais. Unidades operacionais de transporte coletivo, captação e tratamento de esgoto e lixo, unidade operacional de serviços públicos de telecomunicações, guarda, uso, controle de substâncias radioativas e materiais nucleares, processamento de dados ligados a serviços essenciais, centro de controle público de tráfego aéreo, marinho ou urbano, instalações que atendam sistemas rodoferroviário ou simplesmente metroviário, unidade operacional de segurança pública, tais como as polícia civil, militar, corpo de bombeiro, câmaras de compensação bancária e unidades de do Banco Central do Brasil, e instalações aduana, tá?
Ou seja, eu tenho N locais que possam atender aos nossos serviços essenciais. Esses serviços essenciais, se houverem falta, ele tem a concessionária, falta de energia elétrica, a concessionária ela tem por obrigação, em tempo mínimo, chegar a atender esses consumidores. Por quê? Porque não deve faltar eletricidade nesses locais. Tá ok? E o corte ele fica um pouco mais restrito para fazer esses cortes de energia. Um exemplo que a gente pode ter foi o corte, por exemplo, de alguns locais aqui da prefeitura de Tucuruí recentemente, pelo fato de pagamento, mas isso se deu a um longo prazo do não pagamento. Então entra com ação judicial, entra com todas os recursos para poder fazer o corte. Eu não posso, como seja na nossa casa, minha conta chega ontem, meu reaviso chega no outro dia, 15 dias eu tenho a minha energia cortada, pagando ou não pagando, né? Para eles fica um pouco mais restrito. Então, assim como a reativação do fornecimento de energia elétrica fica ainda muito mais ágil, né? Para que possa ser restabelecido. Pessoal, por que isso, senhores? Por que o senhor está falando tocando nesse assunto, professor? Porque em concurso, quando a gente faz, cai alguns critérios de serviços essenciais. Ele te dá um posto de gasolina. Ele é considerado no setor elétrico como um serviço essencial, né? Sim ou não? Dentre tais atividades relacionadas abaixo, qual é considerada um serviço essencial no setor elétrico? Aí vocês devem marcar correto. A nossa atividade também vai ser voltada em cima disso, a nossa tarefa, ok? Para que a gente possa compreender que nós temos o setor elétrico, ele considera serviços essenciais aqui para tratar. Então vamos falar agora sobre tensão de fornecimento de eletricidade, ok? Então vamos lá. Compete à distribuidora informar ao interessado a tensão de fornecimento para a unidade consumidora com observância dos seguintes critérios, tá? Primeiro, que seria isso? A concessionária ela não trabalha com todo o nível de tensão. Por exemplo, aqui a gente vai ter com 64 kV, nós vamos ter com 13.8 kV. E nós vamos ter na rede de secundária 220, 127. Tá, escrever aqui. Tá ok? Então nós temos alguns níveis de tensões padronizados pela concessionária. A concessionária ela não é obrigada a tratar com os níveis de tensão que você tem no equipamento que você comprar. Tá ok? Então ela te fornece que eu quero chegar na rede de média tensão. Então você tem 64 ou 13.8. A gente entrega nesse ponto. Então você vai se enquadrar no dela. Ah, senhores, a minha rede é 220, 127. Eu tenho um equipamento de 380 bifásico. A concessionária vai te entregar? Não, você não vai usar o seu equipamento. Você vai utilizar de acordo com o que a concessionária informar a tensão que ela entrega, que ela fornece às unidades consumidoras. Então vamos lá. Primeiro, a tensão secundária de rede aérea, quando a carga instalada da unidade secundária for igual ou inferior a 75 kW. Então só entra na tensão secundária do transformador, ou seja, na rede de 127, 220, se a carga instalada for 75 kW. Caso contrário, ela não entra na rede de baixa tensão, tá? Porque ela dá alguns interferências na nossa rede elétrica, certo, senhores?
Tensão secundária no sistema subterrâneo até o limite da carga instalada conforme o padrão de aterramento da distribuidora. Eu tenho local, a minha unidade de subestação vai ficar, como eu posso dizer, vai ficar subterrânea, vai ficar numa cabine subterrânea. Eu vou ligar a minha unidade pela subterrâneo, não vou ligar aéreo. Então eu tenho um limite de quê? Do padrão de carga instalada conforme a minha distribuidora, tá ok? Então nem todo mundo ela vai colocar pelo subterrâneo. Tensão primária de distribuição inferior a 69 kV, tá? Quando a carga instalada na unidade consumidora for acima de 75 kW. E a demanda a ser contratada, ou seja, todo mundo que está acima de 75 kW, ele vai ter uma demanda contratada pelo cliente, tá? Para fornecimento igual ou inferior a 2.500. Então, o que é que nós temos aqui, senhores? Até de 75 kW até 2.500 kW, essa demanda ela pode ser contratada pelo consumidor, mas essa demanda contratada novamente ela vai ser paga mensalmente pela disponibilidade dela, usando ou não. Tensão primária de distribuição igual ou superior a 69 kV, quando a demanda a ser contratada pelo interessado é superior a uma carga de 2.500 kW de potência, ok? Então, quando passa acima de 2.500, ela passa para tensão acima de 69 kV para a concessionária fazer a entrega desses nossos equipamentos, tá ok? Então, a gente vai ficar até aqui nessa aula. Então, eu quero que fique fixo na cabeça de vocês. Eu só vou entrar na rede secundária do transformador, na rede 220/127, se eu tiver abaixo de 75 kW. Se eu vou entrar numa rede inferior a 69 kV, se eu tiver de 75 kW a 2.500 kW. E acima de 2.500 kW, tá? Eu vou ter que entrar na rede de tensão acima de 65 kV. E os nossos equipamentos, que algumas instalações na rede elétrica, elas são consideradas essenciais. E a gente tem que defini-las e saber quais são essas unidades essenciais. Eu, como cliente, eu posso ter várias unidades no meu nome. Pode ser em locais diversos ou no mesmo local, no mesmo endereço. No entanto, se for no mesmo endereço, eu preciso colocar múltiplas unidades consumidoras, eu devo me enquadrar aos critérios técnicos da concessionária. Certo, senhores? Daqui a pouquinho a gente volta já com mais uma aula dessa nossa legislação do setor elétrico. Certo, senhores? Abraço a todos.